Olá, como eu disse, voltaria a fazer alguns vídeos para falar da temática socioambiental, né? Sobretudo neste momento em que a gente tem boas notícias, coisas a comemorar. É claro que nem tudo são flores, né? No Congresso Nacional há uma movimentação muito grande para, sabe aquela coisa de fim de feira, né? Tá acabando o governo, vamos aprovar o que der agora. Aquela coisa do passar a boiada do Ricardo Salles, né? O Ricardo Salles falava que na época da pandemia, como a imprensa não estava olhando muito para o governo, estava focada nas questões relativas à pandemia, então que era para passar boiada, para alterando legislação, normas, diplomas legais, e de certa forma é isso que o Congresso está querendo fazer acontecer nesse momento. Já tentou, inclusive, passar aquele pacote do veneno, né, um projeto de lei que visa flexibilizar ainda mais a aprovação de agrotóxicos, mas até por articulação que aconteceu da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e esse pacote do veneno não foi votado. Mas existe uma movimentação grande para poder aprovar projetos absurdos do ponto de vista ambiental. Mas isso é assunto para outro momento. Vamos falar das boas notícias, né? Primeiro, a boa notícia é essa equipe de transição, no caso específico na área de meio ambiente, né? Você tem Marina Silva, você tem Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, Carlos Mink, ex-ministro do Meio Ambiente, você tem o ex-governador do Acre, me fugiu o nome dele agora, mas assim, é um ambientalista, né? São pessoas de relevância não apenas no cenário nacional, mas no cenário mundial ante essa temática socioambiental. E eles fizeram, evidente, um relatório, né, profundo, bastante estudado, é claro, né, e com algumas indicações importantes. Eu vou citar algumas apenas, né, e para a gente poder ver, inclusive, ver a diferença, né, daquele Ricardo Salles, aquela figura inominável, né, inclassificável até, que promoveu a destruição da floresta amazônica, de outros biomas, que esteve envolvido, inclusive, em um processo que rola com tráfico de madeira da floresta amazônica. Bem, mas isso é outro caso. O fato é que agora a gente tem pessoas desse naipe, estudando as questões ambientais, fazendo um diagnóstico e fazendo proposições. Por exemplo, uma delas é a de recomposição das equipes desmanteladas dos órgãos de fiscalização. Para você ter uma ideia, nos órgãos de fiscalização, de 1.800 funcionários, atualmente, hoje a gente tem cerca de 300 funcionários atuando na fiscalização no Brasil inteiro. É uma coisa verdadeiramente absurda, né? Uma proposta gerada aí pelo grupo é de criar uma Guarda Nacional Ambiental formada por policiais cedidos pelos estados e treinados pelo IBAMA para poder combater os crimes ambientais na floresta amazônica. Então isso é uma parceria importante, né? O governo federal eventualmente não dá conta, por mais que recomponha esses órgãos de fiscalização com pessoal, com equipamento e tal, não dá conta. Então, uma parceria com os estados é de fundamental importância. Outra coisa, hoje a gente tem, evidentemente, tecnologia que nos permite, ainda que no seio da floresta amazônica, você usar essa tecnologia para poder fazer a fiscalização. Uma das possibilidades é implantar um esquema de vigilância com câmeras nos pontos-chave dos rios da Amazônia, isso com apoio da Marinha, para poder identificar as atividades ilegais, tanto de extração de madeira, quanto de garimpo e até de biopirataria, né? Outra coisa é usar os satélites e os esquemas já existentes, né? Tanto o DETER quanto o PRODES, que são satélites e programas de última geração
elogiados pelo mundo inteiro, né? E que foi praticamente desqualificado por esse governo, tanto é que depois se resolveram comprar um esquema de satélite que efetivamente se viu depois, apesar de ter pago uma grana preta, se viu que ele não funciona como esses dois programas, aí, o PRODES e o DETER, para poder identificar regiões de queimadas, de devastação da floresta amazônica. A outra coisa fundamental também é retomar a demarcação dos territórios indígenas. Eu acho que todo mundo lembra que já em campanha, ou ainda no processo de campanha, o Bolsonaro dizia que no governo dele não seria demarcado 1 centímetro sequer de terras indígenas, né? E foi o que aconteceu. E a gente sabe que por justiça, por direito, eles têm que ter esse território demarcado. E do ponto de vista da preservação da floresta amazônica, isso também tem um valor muito grande, muito importante. A outra coisa que a gente vê como que o humor mudou, né? Na época do Salles, por exemplo, o Fundo Amazônia, que é um fundo gerido aqui, evidentemente, pelo governo, pelo Ministério do Meio Ambiente, com recursos, especialmente da Alemanha e da Noruega, esse fundo acabou sendo suspenso por conta das ações de desmatamento que aconteciam. Então, logo o Lula venceu as eleições, já a Noruega e a Alemanha se dispuseram a recompor com recursos este fundo, né? E, além disso, também o Fundo do Clima, né, também é uma possibilidade aí de captação de recursos de governos de outros países, para que a gente possa fazer frente às atividades científicas, às atividades necessárias para a gente entrar no combate fortemente às alterações climáticas. Então, veja só, as coisas já estão mudando, nem bem o governo Lula foi eleito, já houve esse processo de mudança, e eu tenho muita esperança que, a despeito de toda a destruição que aconteceu das estruturas do Estado, até a destruição efetiva do meio ambiente, floresta amazônica invadida por garimpeiros, né, só no território Yanomami, mais de 20 mil garimpeiros, né, com mortes de crianças, com doenças sendo levadas a eles, bem, com tudo isso que a gente sabe, mas eu tenho esperança que vá acontecer um combate forte, né, a todas as ações ilegais, todas as ações que estão deteriorando o nosso meio ambiente, não só no bioma amazônico, né, mas nos outros biomas, porque esse é um compromisso que a gente já viu em outros governos do PT. A gente viu o Lula na COP, no Egito, fazendo um forte discurso relativo aos seus compromissos com o meio ambiente. Marina Silva entrou, né, na campanha e provavelmente, certamente vai participar do governo, e ela propôs, para poder participar da campanha, entrar no governo, um programa ambiental consistente, importante. A gente sabe não só dos compromissos da Marina, como também da respeitabilidade internacional dela. Então é isso. Notícias ruins estão por aí, mas aos poucos elas vão diminuindo. Vamos comemorar essas boas notícias que estão acontecendo. Tá bom? Até a próxima.